Sabe qual é a situação do motorista de Uber hoje? O carro é dele, ou às vezes o carro é alugado e ele tem que passar 3 horas no dia para pagar a locação do carro só depois que ele vai ganhar para ele. A gasolina é ele que paga. Se tiver manutenção do carro é ele que paga. Se furar o pneu é problema dele. Se tiver um acidente, o problema é dele. O tempo de trabalho é dele. E a Uber chega a ficar com 30%, 40%, às vezes 50% de uma viagem que ele faz. Ivan, acho que as pessoas precisam ter noção do que é isso. Imagine você faz uma corrida aqui em Fortaleza que custa R$80. Às vezes o motorista dos 80 ele fica com 45, 40, 50. E a única coisa que a Uber faz é entrar com o aplicativo. Que muitas vezes não é nem trabalhador atrás, é só o algoritmo. E aí, ficar com... De cada viagem, imagine quantas milhares de viagens estão sendo feitas nesse momento. E eles ganhando, e o motorista penando para fechar as contas no fim do mês. Por isso o presidente Lula me pediu, junto com o ministro Luiz Marinho do Trabalho, ele falou, ô Boulos, toca isso. Nós fomos ouvir motorista de Uber no Brasil inteiro. Hoje mesmo eu vou ter um encontro com motoristas de Uber aqui em Fortaleza. Fomos ouvir os motoboys, que eu também fico indignado, sabe? O cara fica numa moto, com uma mochila atrás, levando comida quentinha para nossa casa, que muitas vezes ele não pode comer com a família dele. Porque o dinheiro que ele recebe é isso aqui e o iFood ganhando em cima do restaurante, ganhando em cima dele. Não é justo. O Lula pediu, vamos equilibrar essa balança. A Uber tem que, essa empresa ganha bilhões, ela tem que aprender a ganhar um pouquinho menos e pagar mais para o motorista. O iFood, que ganha bilhões, o 99, qualquer uma delas, não é pessoal não, é a questão mesmo do direito desses trabalhadores. Tem que pagar um pouco mais para o motoqueiro. Só que o que acontece? A gente trabalhou esse projeto. Sim. Infelizmente, o poder dessas empresas é muito grande. E aí eles começaram a fazer lobby. Quem está assistindo a gente, português, claro, o que é o lobby? O lobby, eles começam a pressionar. Pressionar o Congresso, pressionar a política. Aí o relatório que saiu lá no final era um relatório que não garantia o que os trabalhadores queriam. Aí nós falamos, não, esse a gente não apoia. A gente entrou nessa pauta para garantir que o motorista de Uber fosse visto e tivesse uma remuneração justa. Para garantir que o motoqueiro, que às vezes trabalha, se acidenta numa grande cidade, que ele tivesse uma remuneração justa. Aí quando começou as empresas a atuar lá para mudar o relatório, é melhorar para o trabalhador. E aí por isso que o gato subiu no telhado, como se diz, o projeto ficou para trás. Os trabalhadores, eles tiveram rejeição a este relatório, que já passou sob a influência das empresas. Mas a proposta, pergunte para qualquer motorista de Uber se ele não é a favor dele receber um pouquinho mais por KM, porque hoje ele recebe, às vezes, R$1 por quilômetro. Mas existe realmente essa resistência, né, aí dos motoristas, de entregadores, ao governo e a proposta. Isso, como explicar? E quando a gente fala que o governo meio que perdeu ali a mão sobre isso, sobre essa situação, é porque a gente viu aqui em Fortaleza, inclusive, teve protesto, né, dos profissionais no Brasil inteiro. Apesar dessa intenção do governo de tentar melhorar a situação para eles, houve essa resistência, o que de fato... Mas o protesto não foi contra o governo, Anderson, o protesto foi contra o relatório final do PLP 152, que o governo também estava contra. Então, de certo modo, há isso uma aí, união... Pensar agora em outra alternativa. Agora, deixa eu falar uma coisa, você tem razão numa coisa, quando você traz. Eu acho que o motorista de Uber, ele olha desconfiado para o governo. O entregador, ele olha... E aí não é só do presidente Lula, para qualquer governo, ele fala, e se o governo vai meter a mão aqui é para botar imposto? Se o governo vai meter a mão aqui é para botar burocracia, é para dificultar a minha vida. Esse é o sentimento que muitos têm. Dessa vez, o presidente Lula, quando resolveu botar a mão, não foi para botar imposto, não foi para botar burocracia, foi para chegar para o motorista de Uber e falar, você tem o direito de receber um valor mínimo por viagem, você tem direito a receber o justo por KM, foi para chegar para o motoboy e falar, você tem direito a receber R$10 como mínimo por cada entrega que você fizer, né? E eu acho que uma parte dos trabalhadores, para quem chegou a mensagem, entendeu isso e reconheceu a proposta e o propósito do presidente Lula. É lógico que às vezes a mensagem chega, como a gente diz, na tia do Zap, no tio do Zap, né?
às vezes a mensagem chega de um jeito todo torto e aí a pessoa vai pensar errado. Mas quem entendeu a mensagem e viu o que o nosso governo fez, ficou a favor porque era a favor dos trabalhadores.